Existem águas que trazem direcionamento da parte de Deus. Existem águas que despedaçam jugos. Existem águas que não deixam com que aquelas coisas fiquem de pé. Existem coisas que permanecem diante de você, porque as águas estão paradas. Porque na hora que você abrir essa torneira, as águas vão fluir. E aquilo que te incomoda, aquilo que não é santo, aquilo que não é perfeito, aquilo que não é agradável, não vai ficar. É sobre essa consciência, amados. Obrigado, Pai. Te louvamos, Deus. Exaltamos a Tua grandeza, a Tua majestade, o Teu poder. Exaltamos, Senhor, a Tua vida fluindo de nós. Exaltamos mesmo, Senhor, o Teu poder, Pai. O Teu poder, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua vida fluindo. Obrigado, Senhor, por pessoas sendo encharcadas pelo Teu poder em nós. Obrigado, Senhor, por pessoas tendo as suas vidas transformadas por essas palavras. Oh, te exaltamos, Senhor, te exaltamos mesmo, te exaltamos, rios de vida, oh, te exaltamos, Pai. Consagramos a Ti essa manhã, do poderoso nome de Jesus. Amém, amados. Podem sentar. Glória a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Deus é bom. É um tempo de transbordar, amados. E se está transbordando, é impossível ficar parado. Se está transbordando, é impossível dar dengue. Se está transbordando, amados, coisas vão acontecer. Para todo transbordar existe um sinal. Quando uma caixa d'água está transbordando, há um sinal. Ninguém está transbordando por dentro sem externar nada. Afinal, uma pessoa, quando ela está encharcada de medo, o seu corpo físico ele reflete. Uma pessoa, quando ela está encharcada, cheia dos desejos da carne, o seu corpo reflete. Com o Espírito Santo não é diferente. Se você está cheio desse Espírito, cheio desse poder, algo vai ter que acontecer. Amém? Então, amados, chegamos num tempo mesmo onde 2025 é um ano do transbordar. Nos enchemos todos os dias, palavras de sabedoria, palavras de conhecimento. Investimos em ensino, fazendo rema. Temos aplicativos maravilhosos no ministério, onde existem palavras. Temos o nosso canal do YouTube, onde somos cheios. Temos um lugar para se alimentar. Mas chegou o tempo de compreender e entender que em nós também existe um canal. E o que eu quero trazer nessa manhã é baseado naquilo que foi falado todos esses dias, depois do dia 31, que sobre o transbordar. Pastor Cícero falou que é um transbordar, e não é um transbordar só financeiro. A palavra do ano é o transbordar de Deus. Não é o transbordar de Dedê, é o transbordar de Deus em mim. Então, quando Deus transborda em mim, o que é que vai sair? Vai sair as facetas do caráter dele. Se eu estou transbordando de Deus, o caráter dele vai ter que transbordar da minha vida. E as benécias de ser filho também tem que transbordar. Então essa consciência do transbordar de Deus é o que, amados? É uma vida com um propósito. Existe um louvor que fala: eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. E quando eu estava refletindo hoje sobre essa palavra, quando a Bíblia fala que nós somos uma fonte, que de nós fluem rios, a gente precisa entender que nós somos um instrumento. O que vai fluir dessa fonte não é para o nosso simples benefício. O que vai fluir de uma fonte é a esperança para um povo. Quantos sabem que em certas regiões uma fonte de água é a esperança de prosperidade para um povo? Quantos sabem que em alguns lugares uma fonte de água é a esperança de mantimento para um povo? E do nosso interior existe uma fonte, e essa fonte é a esperança de um povo perdido. Só que para que esse povo tenha acesso a essa fonte, nós precisamos estar atentos e diligentes para fazer com que dessa fonte fluam, não podemos reter, amados.
E nessa consciência, amados, precisamos ser praticantes de uma palavra, dessas verdades. Eu quero te fazer uma pergunta, não precisa responder. Quando foi liberada o transbordar de Deus a palavra, qual é a primeira coisa que vem nas nossas mentes? Seja sincero. A gente pensa em um transbordar de coisas que possam trazer benefícios somente para nós. Quando a gente pensa nesse transbordar, é um transbordar onde aquilo que eu quero e que eu tanto anseio vai transbordar. Ah, se eu quero fazer uma viagem, eu vou viajar muito esse ano. Ah, se eu quero comprar um carro novo, eu vou comprar vários carros. O transbordar que nós estamos falando nesse ano é um transbordar onde, independente da situação, independente do cenário, você sempre vai ter uma fonte de provisão. Independente do que esteja acontecendo no Brasil, independente do que esteja acontecendo lá fora, sempre haverá uma fonte transbordando, e dessa fonte você tirará a sua provisão, o seu mantimento. Amém? Eu quero te convidar a abrir Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas capítulo 6, versículo 38. Vira para o seu irmão do lado e fala: transborde, meu irmão. Estou esperando sair alguma coisa daí. Fale. Glória a Deus. Eu sei o quanto isso incomoda algumas pessoas. A Bíblia fala em Lucas 6,38. Aí é Jesus falando das suas medidas. Então, a medida de Deus, de Jesus, não é a nossa medida. Ele está dizendo que existe uma medida do tipo de Deus. E qual é essa medida? Em Lucas 6,38, o Evangelho de Lucas fala: dai sempre e receberei sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Portanto, a medida que usares para medir o teu próximo, essa mesmo será usada para vos medir. Amém? Então esse transbordar não é da coisa do homem. Esse transbordar é a medida de Deus. Então tudo que Deus for te dar, vier da parte dele, é para transbordar. Tem que transbordar. E se não está transbordando, é porque talvez estejamos retendo. Então o padrão de Deus é: tudo que vem dele tem que transbordar. Alegria tem que transbordar. Mantimento tem que transbordar. Conhecimento tem que transbordar. Amor tem que transbordar. Amados, o princípio do Evangelho é o transbordar. Como é que eu sei disso? A Bíblia fala que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira. Ele amou o mundo de tal maneira. Que tal maneira foi essa? Que Ele tinha que expressar e transbordar esse amor de alguma maneira. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único filho. Jesus é a expressão exata do amor, do transbordar do amor de Deus. Jesus, Ele é a expressão daquilo que Deus é. Amor. E esse amor, ele não poderia ficar retido, como foi no Antigo Testamento em uma caixa. Esse amor transbordou. E esse amor saiu de uma caixa e passou a habitar em milhares de templos. Por quê? Porque esse amor transbordou. E ele vai continuar transbordando ao ponto de que todos cheguem ao pleno conhecimento e todos sejam salvos. E esse amor transborde, comece a habitar em toda a criatura. E essa é a promessa, que Ele viria quando todos tivessem a oportunidade de usufruir desse amor. Então, aonde eu quero chegar nessa manhã? Eu quero chegar aonde nós temos que entender que esse transbordar em nós, ele vai acontecer para beneficiar outras pessoas. Porque nós somos cheios, nós temos. Porque nós transbordamos, as pessoas são alcançadas. Então eu não vou transbordar para ter, porque eu já tenho.
Eu tenho o quê? Boa medida, sacudida e transbordante. De quê? De tudo. De todas as promessas de Deus, a medida dele é essa. A medida de Deus para minha família é boa, sacudida, recalcada e transbordante. A medida de Deus para minhas finanças é boa, sacudida, recalcada e transbordante. A medida de Deus para o meu casamento é boa, sacudida, recalcada e transbordante. Então não tem outro parâmetro. É só um pouquinho. Não tem um pouquinho. É transbordante, amados. E quando entendemos isso, que precisamos ser intencional nesse fluir, não podemos ficar parados, amados. É muito fácil vir para uma igreja, eu vou para receber. A gente vem para receber. A gente vem para se conectar com pessoas. A gente vem para se submeter a uma unção que está nesse lugar. Mas a gente vem também para transbordar e entregar aquilo que Deus confiou a nós para as pessoas que estão chegando. Porque se Deus quisesse que o seu amor não fosse transbordante, Ele deixaria simplesmente em Jesus e só ficaria nele. E Ele não viria habitar em nós para que as pessoas fossem alcançadas. Amados, eu sou fruto desse amor que transbordou. Se hoje eu posso estar aqui em cima, ministrando uma palavra, abrindo o meu coração, é porque alguém transbordou o amor e o perdão de Deus. Na cruz o que transbordou foi o sangue de Jesus. E o transbordar daquele sangue nos deu legalidade e o direito de estarmos diante dele. E de morar eternamente com ele em um lugar que ele preparou. Porque aquele sangue derramou, porque aquele sangue transbordou. Eu e você podemos deitar todos os dias e acordar: Senhor, obrigado porque existe uma graça. Senhor, obrigado porque existe um lugar preparado para mim. Senhor, obrigado porque eu me levanto na certeza que o Senhor é bom. Por causa do transbordar, amados. Porque o amor de Deus transbordou. Porque aonde abundou a graça, superabundou o amor. Superabundou o amor. E não podemos pregar o evangelho falando de transbordar e colocar várias coisas na frente desse transbordar e deixando o amor em segundo, terceiro, em quarto lugar. O que os nossos filhos querem, amados, todos os dias, é que de nós transborde amor para eles. Maridos, o que as nossas esposas querem todos os dias, com um simples gesto, um elogio, é o transbordar de um amor. Às vezes é uma atenção, isso é o transbordar de um amor. Filhos, quando saímos de casa, o que os nossos pais querem é uma ligação, porque eles entendem que isso é o transbordar do amor. Isso é a recompensa de um sacrifício que eles pagaram, fizeram e tiveram por nós. E porque esse amor transborda em nós por eles, a gente tem o prazer em nos conectarmos com Ele. Então, nessa consciência, amados, precisamos entender que existe um transbordar em nós para 2025. E o Senhor tem pressa. E baseado nisso, eu queria trazer 3 pontos. Quando eu pensei na virada do ano sobre esse transbordar, de que maneira esse transbordar viria, a primeira coisa que veio ao meu espírito foi um transbordar do poder de Deus. Porque o transbordar do poder de Deus nunca vai estar relacionado só a mim. O transbordar do poder de Deus é aquilo que Jesus veio fazer. Jesus, ele era tão cheio do poder de Deus, que as suas vestes curavam. Paulo era tão cheio do poder de Deus, que os seus liços e a sua sombra curavam. Isso é transbordar, amados. O transbordar tem um fim proveitoso. O transbordar não é tu pegar e colocar presentes e recompensas em uma prateleira e falar: eu estou transbordando. O transbordar de Deus é tu ver fazer as mesmas obras que Jesus fez, e obras ainda maiores. Isso é o transbordar de Deus. E nessa consciência, eu escutei uma ministração sobre isso, e logo veio esse entendimento. O nível de obediência. Existem 3 níveis de obediência em Cristo. O nível de obediência de Jesus, o nível de obediência até a morte de cruz, quando as coisas talvez não andavam como ele gostaria.
O primeiro nível de obediência é o nível de obediência de autossatisfação. Eu preciso me autossatisfazer. Talvez um casamento destruído, talvez uma necessidade financeira, talvez uma enfermidade, e eu preciso satisfazer. O que eu preciso fazer? Tem alguma obediência, tem algum princípio que eu preciso cumprir? E eu obedeço para autossatisfazer a minha necessidade. Existe um segundo nível de obediência, e esse nível é o nível da recompensa. Eu obedeço porque eu quero uma recompensa. Se eu honrar o meu pai e minha mãe, eu tenho uma recompensa. Se eu for fiel aos meus dízimos, às minhas ofertas, eu tenho uma recompensa. Até então, esses dois níveis de obediência, o amor não é o principal motivo. O principal motivo é aquilo que eu vou obter com a minha conduta. Só que aí, o Verbo se fez carne. O transbordar do seu amor habitou em nosso meio. E ele falei, eu decido me entregar, eu decido obedecer, ainda que meu corpo e a minha alma estejam angustiadas, me levando ao ponto de ir ao meu pai, existe alguma maneira da tua vontade se cumprir, sem que eu faça isso? Não existia, amados. E Jesus, ele foi obediente até a morte de cruz. E os benefícios dessa obediência, amados, ele não reteve. Os benefícios dessa obediência nos tiraram de uma condenação eterna. Os benefícios da obediência de Jesus nos fizeram estar diante de Deus sem acusação. Os benefícios dessa obediência me garantem que ainda que uma enfermidade se levante contra mim, um preço foi pago por obediência. Ainda que as coisas desandem, ainda que o mar pareça estar revolto, ainda que as coisas tenham fugido do meu controle natural, alguém decidiu obedecer, pagou um preço, derrotou o nosso inimigo, nos deu a vitória e nos fez assentar nesse lugar de vitória. Isso foi o transbordar do amor de Deus. E aí a gente pega Jesus, decidiu obedecer mesmo. A gente fala até a morte de cruz, até o último momento. Como? A Bíblia fala que ele estava crucificado naquela cruz, ao lado de dois homens, dois ladrões. Eu refleti sobre isso hoje de manhã. Tu imagina, amados, um ser carnal ou natural decidir pagar um preço por amor, mas ainda que esse amor não fosse por obediência completa, e aí ele já está ali todo mazelado, todo destroçado, todo desfigurado, cumprindo o propósito pelo qual Deus o designou. E aí vem, desculpa o termo, duas pessoas, um comediante debochado e um outro arrependido. E até o último momento, Jesus transbordou o amor. Ele tinha cumprido já, ele já tinha se entregado, o seu sangue já estava sendo derramado. As nossas feridas e as nossas enfermidades já tinham sido colocadas sobre ele. Ele tinha cumprido o propósito, mas ele decidiu não deixar ninguém para trás. Ele decidiu, ele falou: Pai, pode até estar consumado, mas eu não vou deixar ninguém para trás. Se eu já vim até aqui, Senhor, se a minha vida não tem o mesmo por preciosa, cabe a mim fazer a tua vontade, sabendo que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, e que possam se achegar a Deus sem condenação, sem acusação, vivendo como filhos amados. E esse nível de obediência, amados, ele me revela o amor de Deus. Ele me revela o que é o verdadeiro transbordar. Quando eu estou transbordando Deus, milagres acontecem.
Foi basicamente isso que Jesus fez. Ele estava tão cheio do que? Do Espírito Santo. O transbordar de Jesus era o poder de Deus. Por isso que quando a gente fala em 1 Coríntios, capítulo 14, sobre a oração em outras línguas, a Bíblia fala que aquele que ora em outras línguas edifica a si mesmo. No dicionário Webster, um dicionário americano, esse versículo, ele tem alguns significados na palavra edificar. E um desses significados é aquele que ora em outra língua está aceso. Aquele que ora em outras línguas está organizando. Aquele que ora em outras línguas está crescendo. Como é que eu fico cheio desse poder e desse amor? Reconhecendo o sacrifício de Jesus, reconhecendo que Ele deixou um ajudador, reconhecendo que em nós habita um poder, que esse poder é tamanho que Ele ressuscitou o próprio Jesus. A pergunta mais difícil hoje que as pessoas fazem é: como eu faço isso? O pastor Léo disse que as pessoas elas costumam querer a manha de como fazer. Você quer a manha para ser bem sucedido em todas as coisas? Ore em outras línguas. Ore em outras línguas. Talvez você venha com uma bagagem sobre o batismo no Espírito Santo. Ou talvez você nunca conseguiu compreender verdadeiramente o que significa. Mas é um tempo de transbordar. É um tempo de romper todos os sofismas. É um tempo de se permitir viver o Evangelho em plenitude. É um tempo de viver crendo que nós somos comissionados a fazer as mesmas obras e obras ainda maiores. Eu estava dia 30 aqui na igreja. E aí encontramos um rapaz aí na porta. E esse rapaz, a gente tinha encontrado com ele algumas vezes aqui. E ele veio desesperado. Eu tinha vindo deixar algumas coisas com minha esposa aqui, estava tendo culto de mulheres. E ele veio desesperado e falou: eu não aguento mais, me interna. Eu não quero mais essa vida. Falei: cara, agora eu não posso. Eu não tenho como, eu não conheço ninguém. Mas me encontra aqui amanhã, 11 da manhã, que eu vou dar um jeito. Liguei para Marcos André e Vitor Cauã. Falei: vamos embora numa missão comigo ali. Sendo que era o dia 31, onde todo mundo dia 31 tem muita coisa o que fazer. Tínhamos a festa do Réveillon para organizar, da igreja. Tínhamos as nossas coisas pessoais. Dia 31 também trabalhamos. Chegou um tempo assim, estava tão corrido, que eles já estavam me esperando aqui na porta. Eu tive que passar por eles, pegar Marcos André e resolver outra coisa para depois vir buscá-los. E aí no meio do caminho me saltou aquilo. Eu falei: isso não pode ser eu. Porque naturalmente, amados, a gente é tendencioso a satisfazer as nossas vontades. A vontade que eu estava era de ir para casa, ficar de boa sentado, até porque eu estava gripadaço ainda, esperando o horário de vir para a igreja, o horário de ir para o culto. Mas pegamos esses dois jovens, levamos eles para almoçar e perguntamos: vocês querem mesmo ser internados? Nos tacamos para a cidade olímpica. Chegando lá, entregamos esses dois jovens. E de noite, quando eu estava orando sobre o nosso 2025, eu me lembrei do que aconteceu durante o dia. E o Senhor me trouxe a memória que não é sobre aquilo que Ele vai fazer em mim, mas é o que Ele vai fazer através de nós. É o quanto de legalidade nós temos e damos para que esse poder e esse amor alcance as pessoas. É quanto vale ser obediente a Deus ao ponto de sacrificar a nossa própria vontade e nosso próprio conforto. Eu não estou dizendo que é ilegal você ter o seu conforto. Eu não estou dizendo que você foi chamado para fazer isso, não. Mas eu estou dizendo que sobre todos que estão nesse lugar repousa uma responsabilidade. E essa responsabilidade de transbordar o amor de Deus. Talvez quando a gente vem para a igreja, a gente quer ouvir uma palavra que dê um start na nossa vida financeira. Talvez dê um start na nossa vida ministerial.
ou talvez dê um start no nosso casamento. O Evangelho é tudo isso. O Evangelho é tudo isso. Mas quando nos reunimos nesse lugar, é para transbordar o amor de Deus, é para transbordar Deus. Eu gostaria que nós abríssemos em João 4,12. Eu gostaria que o louvor viesse, a gente vai começar encerrando. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 12. Esse versículo já foi ministrado várias vezes aqui nesses dias, mas precisamos abrir os nossos olhos para verdadeiramente o que esse versículo ele quer dizer. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14, é o seguinte: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Não sei se você consegue entender o que esse versículo está dizendo. É assim, ó. Você está com sede, e aí você vai em uma fonte. Uma vez que você bebe dessa fonte, você não tem mais sede. E uma vez que você bebeu dessa fonte, nasceu dentro de você uma fonte. E qual é o propósito dessa fonte? Se você já tem uma fonte, aonde você pode buscar a água, e dentro de você nasceu uma fonte. A Bíblia está me dizendo que essa fonte, quando ela nasce em mim, ela serve para suprir a necessidade daqueles que estão perto de mim. Então, em algumas canções, em alguns lugares, a gente vê as pessoas falando: Senhor, eu estou sedento por Ti. Essa palavra de estar sedento, ela significa estar seco, ou ter sede. Mas o Evangelho de João está me dizendo que uma vez que eu bebi, eu não tenho mais sede. Uma vez que eu experimentei dessa água, o direcionamento que eu tenho é que eu transborde. Então a nossa oração não é: Senhor, eu tenho sede, eu tenho fome. É válido quando eu nunca experimentei. Se eu tenho fome, é porque eu não tenho alimento. Se eu tenho fome da palavra, não é porque ela não existe, é porque eu não estou indo buscá-la. Porque existe a provisão, existe o alimento. Se eu tenho sede, sabe o que acontece? É porque eu fiquei muito tempo sem me nutrir. Naturalmente, fisiologicamente, os médicos falam que a gente não deve beber água quando sente sede. Nós devemos estar o tempo todo nos hidratando, nos irrigando, para que nós possamos andar em plenitude, fazendo comparativo. A mesma coisa são esses rios. Uma vez que eu sacio a minha sede momentânea, e eu saio para uma jornada, e eu não tenho mantimento, eu não tenho essa fonte jorrando, eu vou precisar. E se eu não sei tirar a água da fonte, se eu não sei aonde está a fonte, o engraçado é que naturalmente a gente consegue ficar até 30 dias sem comer, mas sem beber água, amados, são pouquíssimos dias. A tua sequidão espiritual, ela pode trazer um dano. A tua sequidão espiritual, a tua não, a do povo lá fora, a sequidão do povo lá fora, pode fazer com que as pessoas que desejavam percorrer caminhos longos, percorram caminhos curtos. Engraçado que quando a gente estava na pandemia, o que as pessoas buscavam era uma fonte. E essa fonte tinha um nome, que era ventilador. Eles entendiam que daquele ventilador, aquela fonte, que soprava um ar, era aquela fonte que poderia manter a vida. Fazendo um paralelo para as nossas vidas, em toda a nossa jornada, sempre houve uma fonte aonde nunca nos vai faltar nada.
E que se os nossos olhos estiverem atentos, amados, se a gente bem conhecer o caminho dessa fonte, se a gente bem conhecer como tirar a água dessa fonte, eu te asseguro, amados, que a nossa caminhada ela não vai ter dano. A nossa caminhada não vai ser pesada. A nossa caminhada não vai ser cansativa. Eu acho engraçado que Deus fala comigo, não sei porque eu sou um pouco agitado, através de imagens do dia a dia cotidiano. Eu posso falar de uma coisa com várias analogias. Eu fico brincando, pai, eu sou bom de analogia. Mas hoje de manhã eu estava orando sobre as fontes, sobre o que essas fontes elas têm trazido para as pessoas que estão ao meu redor. E aí o Senhor me mostrou como um cilindro de oxigênio, aonde quando eu quero ir mais fundo, existem segredos no oceano que estão nas profundidades. A Bíblia fala que os segredos do Senhor são para aqueles que têm uma aliança com Ele. Para me conseguir penetrar nesse profundo do Espírito, eu preciso estar conectado a algo que vai manter a minha vida. No caso do mergulhador é o oxigênio, e no nosso caso é o Espírito Santo. Então, para toda jornada, para todo mergulhar, para todo avanço, para todo permanecer, existe algo que vai te manter vivo, ainda que o ambiente esteja sem oxigênio, ainda que as circunstâncias pareçam estar maus, ainda que pareça não ter solução. Mas eu quero te lembrar que desde Gênesis a Apocalipse, sempre houve um escape da parte de Deus para o seu povo. Sempre houve um escape da parte de Deus. Quando aquele povo foi sair do Egito e as pragas vieram, aqueles pelo qual Deus tinha uma aliança não sofreram dano. Eu fico impressionado, e eu falo isso toda vez, eu fico impressionado como os gafanhotos conseguiam distinguir qual era a plantação que eles podiam comer e não podiam. Eu fico impressionado como a luz não se apagou da tenda daqueles que tinham uma aliança. Estava tudo escuro, mas sobre a casa daqueles que tinham uma aliança existia uma luz brilhando. Vieram as enfermidades, a lepra, as chagas, e o povo que teve uma aliança não foi tocado por elas. Então o que eu quero te dizer nessa manhã, amados, que nós não precisamos temer, porque aquele que era, que é e que há de vir, Ele vela pela sua palavra, e Ele diz que esse poder fluindo de nós, é o poder de Deus para a salvação. Existe um poder que se manifesta e traz cura. Nós não temos como transbordar a bondade de Deus, o amor de Deus, e não falar de restauração física, restauração emocional, restauração sentimental. O transbordar de Deus, ele é derramado para alcançar todas as áreas da tua vida. Tu sabe qual é a área que esse transbordar não vai tocar? É aquela que tu tirar do lugar e colocar no lugar mais alto como precioso. Quando uma casa é inundada, tu esqueceu o chuveirinho ligado e aí começa a encharcar. A primeira coisa que as pessoas fazem é pegar aquilo que elas consideram de mais valioso e precioso e colocam em um lugar alto. Mas eu quero te dizer algo. Aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Quando as águas do Espírito estiverem inundando a tua casa, não deixe nada de fora. Ele é o Senhor da tua casa, Ele é o Senhor dos teus filhos, Ele é o Senhor das tuas finanças, Ele é o Senhor do teu trabalho, Ele é o Senhor da educação dos teus filhos. Então, com essa consciência, amados, que já está transbordando, existe um transbordar nesse lugar. Como Daniel bem ministrou, existe um ambiente de renovo nesse lugar. Existe um transbordar de renovação de forças. Existe um transbordar de acalanto. Existem águas que estão trazendo cura. Existem águas que estão tratando feridas. Existem águas que estão levando as coisas do passado que já deveriam ter passado há muitos anos e permanecem lá porque as águas estavam paradas. Mas o meu convite da parte de Deus para você nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, perdão, é
Se deixe ser levado por esses rios. Se deixe ser levado por esses rios. Se deixem ser levados por esses rios. Porque eu te asseguro, amados, que esses rios, eles sempre irão te conduzir por águas tranquilas e para o centro da vontade de Deus. Vamos ficar de pé. Baseado no entendimento que existe um amor transbordando. Baseado na compreensão que existe rios fluindo nesse lugar. Quando queremos encher um lugar mais rápido, entendemos que precisamos direcionar mais água. Existem várias fontes. Existem várias fontes nesse lugar. E nós iremos transbordar mediante aquilo que está fluindo da sua fonte. Para finalizar, eu queria ler um versículo. Romanos 15, 11. Você não precisa abrir comigo. Romanos 15, 11. Só um minuto, amados. Eu quero achar a versão aqui que eu... Ora em outras línguas, amados. Você quer bater no Espírito Santo, pode orar em outras línguas. Ora em outras línguas. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso, Pai. Te rendemos graças. Obrigado, Pai. Te rendemos graças nessa noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, 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 obrigado. Em Romanos 15, 13, na versão Almeida atualizada, diz o seguinte: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé, para que transbordeis ou abundeis na esperança pelo poder do Espírito. Então, o apóstolo Paulo no livro de Romanos está me dizendo que o Deus de esperança vos encha de gozo e paz, segundo a vossa fé. Como é que eu vou me encher? Segundo a medida de fé que eu tenho. Se eu creio que eu posso ser cheio ao ponto das minhas vestes, assim como as de Paulo, trazer cura, assim será feito. Através de quem? Do Espírito Santo. Se eu creio verdadeiramente que aonde eu chegar, pela fé que eu tenho e pelo poder do Espírito Santo que se manifesta em mim, todo espírito de contenda vai ter que cessar, assim será feito. Se eu creio que pelo impor das minhas mãos, úteros infrutíferos, infertilidade irá cessar, assim será, amados. Então como é que vamos abundar? Primeiro abundamos em fé, mediante ao tamanho da nossa fé. E em segundo lugar, iremos abundar mediante ao poder do Espírito Santo. E se eu quero abundar no Espírito, eu preciso me encher desse Espírito. Como eu me encho orando em outras línguas, tendo tempo de excelência com esse Espírito. E uma vez que eu estou cheio, por onde eu passar, as águas vão transbordar. As águas que curam, as águas de alegria, as águas de amor, as águas de refrigério, as águas que restauram o relacionamento entre pais e filhos de anos atrás, as águas que cessam feridas, as águas que levam o espírito de acusação para bem longe, as águas que fazem morrer todo espírito de incredulidade e de incapacidade. E essas águas, amados, que estão diante de nós agora, e nós iremos fluir nessas águas. Agora, eu só quero te lembrar, existe um canal
que pode te fazer ir em águas profundas. Não tenha medo do que você pode encontrar em águas profundas. Não tenha medo do que você pode encontrar no mergulhar de Deus. Não tenha medo do que você pode ouvir nesse lugar, porque eu te asseguro que os planos que Ele tem ao nosso respeito são maiores e melhores do que aqueles que nós podemos fazer. São maiores e melhores do que aqueles que as circunstâncias aí fora estão dizendo. E nessa consciência, amados, eu te convido a transbordar no reino do Espírito.